Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E qual é a sua obra na vida do crente? São essas duas perguntas que nós vamos tentar responder através desse breve estudo sobre o Espírito Santo. O nome dessa ciência é pneumatologia. Pneuma, espírito. Logia, o estudo sobre o Espírito Santo. Nós estamos baseados em João, capítulo 14, versículo 12, onde o texto sagrado nos diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas aquele que é o Consolador virá e vos fará lembrar todas as minhas palavras. Que coisa linda, né? O Espírito Santo é quem nos faz lembrar. Olha o que diz João capítulo 16, versículos 5 a 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas agora eu vou para junto do Pai, daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais: para onde vais? Disse Jesus: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é uma referência do Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, diz Jesus, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Quem fará isso? O Espírito Santo de Deus. Essa é a pessoa e obra do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos aprender que o Espírito Santo não é uma vaga influência, uma energia ou uma ideia mística. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você através da oração, adoração, leitura da palavra, o jejum, da comunhão com os irmãos e com o serviço às pessoas, ao serviço do reino de Deus. Ele é uma pessoa, ele quer se relacionar com cada ser humano que se rende e se entrega a Jesus de Nazaré. Isso significa que ele pode se comunicar conosco, ele pode conversar com você, a voz dele pode se apresentar no seu interior, ao seu coração. Apesar de não podermos vê-lo, com os nossos olhos, ele é real e ele pode produzir uma grande impressão em nossas vidas, um grande impacto, uma grande transformação em nossas vidas, é o que diz o texto sagrado. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Assim como Deus é Pai, Deus também é Filho, o Espírito Santo é eterno, assim como o Pai e o Filho, é o que diz Hebreus 9:14. Ele também é onipresente, se faz presente em todos os lugares, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É o que diz o Salmo 139, versículo 7 a versículo 12. Não há como fugir da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo também é onisciente, assim como o Pai e o Filho. Ou seja, ele conhece todas as coisas. É o que diz 1 Coríntios 2:10. Ele também é onipotente, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Pode todas as coisas, conforme diz a palavra de Deus em Lucas 1:35 e Gênesis 17, versículo 1. O Espírito Santo também tem atributos, facetas, virtudes de personalidade. Ele tem intelecto, ou seja, ele tem uma mente, é o que diz Romanos 8:27, ele pensa, ele tem vontade, decisão, 1 Coríntios 12:11, ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme a sua vontade, o seu desejo. Ele também tem sensibilidade, Efésios 4:30, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, ele tem sensibilidade.
e Ele conhece todas as situações da nossa vida. Ele se comunica conosco, Ele abre-se para nós e espera de nós uma reciprocidade, um afeto, uma afeição, um amor, o querer caminhar junto, o querer ter comunhão com Ele, uma reciprocidade. Ele é uma pessoa que fala pessoalmente conosco, assim como dois seres humanos conversam entre si. O Espírito Santo quer ter um diálogo conosco, não um monólogo, onde só você fala, mas um diálogo conosco, porque Ele também quer falar ao seu coração. Todo crente deveria conhecer a realidade, o poder do Espírito Santo e torná-lo o centro da sua vida, ser guiado por Ele, caminhar com Ele, ser seu amigo. Sem o Espírito Santo, jamais poderíamos viver no poder de Deus, experimentarmos a glória de Deus, ou conhecermos a força dele em nossas vidas diárias. E Deus tem força para você. Por mais que você se sinta frágil, fraco, vulnerável, a força do Senhor está disponível para você. Efésios 6,10 diz: revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Então, para desfrutarmos de prazer e nos realizarmos nessa vida, precisamos desse grande presente do Pai. O dom de Deus é o Espírito Santo de Deus na vida e no coração de cada cristão. A Bíblia descreve que o Espírito Santo, ele opera de modos diferentes, né? A multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus revelada pelo Espírito Santo. Ele possui nomes diferentes. Ele se chama o Espírito Bom, lá em Neemias 9:20. Ele se chama também o Espírito de Deus, lá em Mateus 3,16. Ele se chama o Conselheiro, como nós lemos aqui em João 14:16 e 26. Ele se chama também o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, em Romanos 8:9. O Espírito da Adoção, Romanos 8, capítulo 15. O Espírito da Graça de Deus, derrama graça sobre nós, nos capacita, nos auxilia, conforme Hebreus 10:26. Ou então também o Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia, ele se apresenta de modo diferente através de símbolos. Quais são os símbolos do Espírito Santo? A pomba que desceu em forma corpórea nos ombros de Jesus, na cabeça de Jesus, Mateus 3,16. A voz que fala conosco, conforme 1 Reis 19:12. O selo de Efésios 1:13, o selo que nos garante a redenção, a volta de Jesus pelos seus filhos amados, com o selo da redenção com o Espírito Santo. A água viva é outro símbolo do Espírito Santo, lá em Isaías 44, versículo 3, em João 7, 37 a 39. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento, um vento impetuoso, o vento dos quatro cantos. Lá de Atos 2:22, o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 que estavam no cenáculo como um vento impetuoso. E línguas de fogo foram derramadas sobre eles. Eles foram cheios do Espírito Santo. Seja cheio do vento de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Outro símbolo do Espírito Santo é o óleo da unção, o óleo da consagração, o óleo fresco sobre as nossas cabeças, o óleo que foi derramado lá em 1 Samuel 16:13 sobre a cabeça de Davi, e fez de Davi um menino simples, rejeitado, né, pelos seus, que estava lá, né, lá de trás das malhadas, onde ninguém via. A partir da unção de Deus que veio sobre a cabeça de Davi, ele se torna um homem segundo o coração de Deus, o maior dentre os reis de Israel, só perdendo, é claro, por Messias Hamashia, para Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José. Louvado seja o nome de Deus. Outro símbolo do Espírito Santo é o fogo, porque o Espírito Santo é fogo purificador, ele é fogo depurador. Mas como é que é o trabalho do Espírito Santo através de nós, os discípulos de Jesus? Preste atenção, o Espírito Santo é aquele que nos permite expulsar demônios daqueles que sofrem opressão maligna, é o que diz Mateus 12:28. O Espírito Santo nos capacita a falar como Deus gostaria que falássemos. Lá em Marcos 13:11, a Bíblia fala sobre isso, é Ele quem coloca as palavras na nossa boca. O Espírito Santo é aquele que nos permite nascer de novo. O novo nascimento é promovido através da ação do Espírito Santo, conforme João ensina a Nicodemos em João capítulo 3. O Espírito Santo é o nosso consolador, segundo João 14:16, que nós lemos no início desse estudo. É Ele quem vive em nós, é Ele quem nos ensina,
é Ele quem nos convence, é Ele quem nos dá poder para sermos testemunhas de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. É Ele que faz com que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. Ou seja, se você está passando por algum problema afetivo, amoroso, não há nada melhor do que caminhar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que derrama o amor de Deus e nos capacita a amar através do Espírito Santo agindo nos nossos corações. Romanos 5, versículo 5. É Ele quem testifica ao nosso espírito, no nosso interior, de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É Ele quem nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Romanos 8,26. É Ele quem derrama justiça e paz no nosso coração, na nossa vida, meus amados. É Ele quem nos santifica, segundo Romanos capítulo 15, 16. É Ele quem santifica corpo, alma e espírito diante de Deus, as três partes do ser humano. É Ele quem nos concede vários dons de acordo com a sua vontade, conforme 1 Coríntios 12, de 4 a 11. E é Ele quem põe em nós o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, 22 a 23. E por último, é Ele quem põe em nós a alegria do Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 1, versículo 6. Neemias 8, também 10, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a sua força. E lembre-se, precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo isso que nós estamos ensinando, esse é o primeiro vídeo de 2 vídeos onde nós vamos estar falando sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Que o Senhor te capacite, que o Espírito Santo venha sobre você, derramando graça, glória, unção, poder sobre a sua vida, te capacitando a desfrutar da vida eterna, da vida abundante de Jesus de Nazaré. Seja cheio do Espírito Santo. A verdadeira vida é a vida no Espírito, é a vida de Deus, é a zoe de Deus, a vida de Deus derramada sobre nós através do seu pneuma, do seu Espírito. Pneuma é a palavra que significa Espírito, e zoe, a palavra grega, que significa vida de Deus. Precisamos do pneuma de Deus, o Espírito Santo de Deus, e precisamos do zoe de Deus, da vida de Deus, da vida no Espírito Santo. Amém? Será que você reconhece que precisa do Espírito Santo? Será que você é cheio do Espírito Santo? Será que as pessoas têm visto ao seu redor o Espírito Santo na sua vida? Será que você é alguém guiado pelo Espírito Santo? Eu quero terminar com o texto de Romanos capítulo 8. A Bíblia diz: os que andam na carne não podem agradar a Deus. A carne aqui é um símbolo da natureza pecaminosa, da inclinação do mal, dos feitos e das obras mortas através de pecados, erros e falhas morais e espirituais. Se você viver dessa maneira, você jamais poderá agradar a Deus. Mas aqueles que andam no Espírito agradam o coração do Pai. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes verdadeiramente são filhos de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Tomara que você reconheça também a sua necessidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem um dia abençoado na presença do Senhor. Aqui debaixo tem todas as informações da Igreja Casa na Rocha, as nossas redes sociais, o endereço da nossa igreja, os horários de culto, e também tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, com esse ministério, com essa casa pastoral. Se você sentir no coração, se levante como um cooperador fiel da obra do Senhor, da pregação do Evangelho, do impacto de vidas. Você pode se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe. Que Deus venha com poder visitando a sua casa, a sua vida, o seu coração e a sua história. Amém? Em nome de Jesus. Amém e amém.